Louvado seja Deus pela sua vida, que aqui está com a gente para cultuar o Senhor. Que Deus também esteja contigo aí na sua casa para participarmos juntos desse culto de celebração. Como é que a gente consegue viver diante de incertezas, diante de dilemas, diante de controvérsias, diante de hostilidades, de violência, de desesperança, de dúvida, de escassez às vezes, de lutas, do desconhecido, da dor, da enfermidade, da morte e do luto? Como viver quando a gente passa por isso e vem aquela sensação tão ruim que muitos de vocês enfrentam e alguns não estão conseguindo superar? Como lidar com algo novo e desconhecido? Ninguém conhecia nada desse vírus. E tolheu o privilégio meu e de muita gente de respirar. Faça assim comigo. Isso é um privilégio que você tem. Muita gente foi tolhida desse privilégio. Tolheu também da gente andar com liberdade na cidade. Tolheu da gente ir no CEPER, no parque, para ter um tempo de caminhada e fazer o lazer. Tolheu de irmos na academia. Tolheu de participar das atividades escolares. É tão triste ver as escolas fechadas. Tolheu de praticar esporte, de reunir com a família, com outras pessoas que você sempre gostou de fazer. Tolheu da gente ter aquele tempo de célula, onde a gente recebia as pessoas às nossas casas e juntos nós fazíamos aquele encontro, a dinâmica de como foi a semana, depois um tempo de exaltação, depois a edificação, compartilhar da palavra e depois sempre, como não pode deixar de ser, os crentes gostam de comer bastante. Aí tem aquele momento de confraternização, de envolvimento fraterno. Nós somos tolhidos disso. Nós somos tolhidos de participar da grande celebração. Aqui nós tínhamos cultos com 1.000 e poucas pessoas e nós temos hoje um limite de 300 pessoas, basicamente. Pois é, nós estamos começando hoje essa série Força para Viver. Nós queremos trabalhar com você este tempo. E hoje vai ser um pouco complicado, foi tumultuada a nossa programação dos nossos slides, vamos ver o que a gente consegue fazer aqui. Força para viver. Eu estava conversando com a equipe ministerial, nós temos uma reunião normalmente por mês, numa terça-feira, quase 2 semanas antes de começar o próximo mês, para fazer a projeção, planejamento. E nós definimos que nesses próximos dias nós estaremos trabalhando na Terça da Esperança, com essa temática, força para viver. Porque a gente quer que você, que passou por todas essas adversidades que eu falei, esteja encarando com muito realismo, mas com alegria, com força propulsora, para enfrentar as adversidades. A gente não pode esmorecer. A palavra de Deus diz assim, que a alma batida faz secar os ossos. E a alma é aquilo que traz em nós as emoções, as motivações. Então, se a sua alma ficar batida, você vai esmurecer, você vai secar. Então, nós precisamos resgatar esse desejo das pessoas. Então, a equipe pastoral pensou sobre isso e a gente quer falar sobre o que traz alento, o que motiva, o que traz força, o que traz alegria, esperança e força para viver. Eu queria deixar com vocês, eu convido vocês para abrir esse texto lá de Efésios 6:10. Vai ser fácil. Quanto ao mais, sede fortalecidos no Senhor e na força do seu poder. Vamos ler juntos? Quanto ao mais, sede fortalecidos no Senhor e na força do seu poder. Os homens, quanto ao mais, no Senhor e na força do seu poder. As mulheres, todos juntos. Muito bem, eu estava procurando alguns textos que tratassem disso e fiz um levantamento de vários textos. Eu me recordo que há alguns anos atrás, numa época de Copa do Mundo, teve uma pessoa que fez... Vocês não colocaram os slides que eu mandei por e-mail, então agora eu não vou conseguir trabalhar direitinho com eles aqui, mas tinha um livro que era Força para Viver. Força para Viver. Silas, vocês lembram daquele jogador Silas? Ele era um cristão e de destaque da força que ele tinha em Deus para viver. Depois Alex Dias Ribeiro, alguém já ouviu falar aqui de Atletas de Cristo? Alguém já ouviu falar?
Tem um grupo no Brasil que chama Atletas de Cristo. Alex Dias Ribeiro foi um corredor de Fórmula 1 e ele que preside esse grupo. Então, vários atletas cristãos se reúnem e eles depois escreveram um livro, Força para Vencer. Esse daí, Força para Viver, trabalhou muito a ideia de você receber a Deus como Senhor Salvador da sua vida através de Jesus, e através de Deus, de Jesus, você ter esse vigor, essa força para vencer. Eu estava então olhando alguns textos para pensar com você no Força para Viver, e eu percebi que tem vários. Por exemplo, há um texto que Jesus diz assim lá em João 6, quem crer em mim, como diz as Escrituras, rios de água viva fluirão do seu interior. Então é força para viver. Tem outro texto de Isaías 40, diz que ele faz forte ao cansado e renova as forças daqueles que não têm nenhum vigor. Mas os que esperam no Senhor renovarão as suas forças. Subirão com asas como águias, correrão e não se cansarão, caminharão e não se fatigarão. Paulo, escrevendo à igreja de Filipos, ele encerra lá dizendo assim, aprendi a viver contente em toda e qualquer situação. E ele diz assim, tudo posso naquele que me fortalece. Então, a força para viver não tem como fugir de voltar os nossos olhos para o Senhor. A carta à igreja de Éfeso é uma carta interessante. Quem participa aqui dos cultos de domingo? Levanta a mão. Então, vocês estão vendo aqui nos cultos de domingo, nós estamos morando por alguns domingos no livro de Éfeso, ou da carta de Paulo à igreja de Éfeso, carta aos Efésios. E eu estava percebendo que, de uma forma assim muito subliminar, Paulo foi inspirado por Deus para trabalhar uma coisa interessante, que é a energia que as pessoas precisam ter. Curiosamente, por 5 vezes ele fala de uma força que age dentro de mim. Ele fala na seguinte expressão: saberdes qual é a suprema grandeza do seu poder e a eficácia da força do seu poder. Ele menciona no capítulo 3, versículo 7, segundo a força operante do seu poder. Versículo 16 do capítulo 3, sejais fortalecidos com poder mediante o seu Espírito no homem interior. Então ele está dizendo que esse Espírito Santo, esse poder, ele habita em nós e ele que vai mover, fomentar, motivar, encorajar, levantar você para encarar as adversidades, enfrentar a doença, enfrentar o luto, enfrentar as privações. E depois ele vai dizer também em Efésios 3:20, conforme o seu poder que opera em nós, o poder que age. E você vai perceber que as palavras aqui gregas são fortes. Energeo, que vem energia, vem a outra palavra dunamis, que vem dínamo, dinamite, dinâmica. Então você percebe que ele está dizendo que o Espírito Santo vai trazer energia, vai trazer dinâmica, vai trazer propulsão à sua vida, porque esta é a força que mora em nós. E esse texto, então, quanto ao mais, qual o texto mesmo de Efésios 6:10? Quanto ao mais... E na força, de novo, quanto ao mais, fortalecidos no Senhor e na força do seu poder. Então, esse é o texto que dentro de todos os outros de Éfeso, ou a carta à igreja de Éfeso, desses 5, eu escolhi. E eu queria dividir em 4 partes que o próprio texto nos dá. Primeiro, quanto ao mais. Quanto ao mais o quê? Porque Paulo, ele já tinha tratado na carta várias coisas. Para aqueles que já participaram aqui do estudo de Éfeso, como a gente está fazendo aos domingos, tem 2 grandes blocos das cartas que Paulo escreve. Uma é a parte teórica, doutrinária, e a outra é a parte prática. A parte doutrinária desta carta, Cristo é o centro de tudo. Cristo converge todas as coisas. Esse é o foco da primeira parte, capítulo 1, 2 e 3. São 6 capítulos, um capítulo 4, 5, 6. Ele entra no aspecto prático. E aí ele vai falar como é que você deve viver as virtudes de Cristo, como você tem que lutar pela unidade, como você deve servir no corpo de Cristo através dos dons que Deus te deu, como manter uma vida de santidade. E ele diz que você tem que andar como filhos da luz e não como filhos das trevas. Por isso que o cristão tem que ser diferente. Eu tive um professor que ele dizia o seguinte: se entre um crente e um não crente não tem diferença, que diferença faz? E é verdade. Há que ter uma diferença de destaque. Aquele cara é crente em Jesus. Eu já ouvi muitos depoimentos muito interessantes. Olha, quem era essa pessoa antes de Cristo? E agora, quem te viu e quem te vê, como Deus te transformou o seu caráter, restaurou a sua família, libertou você de vícios, de um monte de tranqueira. Você era um tranqueira mesmo e agora o Senhor restaurou.
Eu escutei um depoimento de uma pessoa que está aqui, eu acho que é o Marcos está aqui. Disse que esse cara é brigão, batia em 5 homens. Está aí, quietinho, do lado da sua esposa, bonitinho. Deus domesticou ele. Então, o que Deus faz é justamente fazer esta alteração. Então, o texto de Éfeso, ele diz, quanto ao mais, quer dizer, por fim, encerrando tudo isso que eu falei, tanto de teoria doutrinária, como também no aspecto prático da vida cristã, agora ele começa a entrar numa dinâmica espiritual, porque ele vai dizer, a partir do capítulo 6, versículo 11, que a nossa luta não é contra gente, não é contra a pessoa, não é contra o filho, contra o pai, contra a mãe, contra o esposo, contra o cônjuge, mas contra os principados e potestades que habitam nas regiões celestiais. Por isso ele diz, vocês têm que se revestir de toda a armadura de Deus, para resistir o dia mau. E aí você tem que tomar o cinto da verdade, couraça da justiça, bota do evangelho, escudo da fé, capacete da salvação e espada do Espírito, e vamos para cima do inimigo. É isso que ele está dizendo. Essa questão é tão real que hoje a gente tem acordado antes dos passarinhos acordar, 5h15 a gente já estava andando. Eu falei, né, hoje eu estou tão ruim. E a gente já percebe essa luta espiritual. Hoje foi um drama, as coisas foram muito difíceis, porque na luta espiritual tem coisa para te desanimar, para deixar você, tirar você do sério, para fazer um monte de coisa. E você tem que entender que a minha luta não é contra pessoas, não é? O diabo está agindo nesse negócio e eu tenho que me revestir do Senhor, porque eu vou pregar hoje sobre força e poder do alto. E aí o que ele vai falar? Ah, você vai dizer isso e as pessoas vão sair de lá fortalecidas no Senhor, então eu vou acabar com a sua vida para que você não consiga fazer isso. Por isso que ele diz, quanto ao mais, então agora, diante de tudo que eu falei, fiquem antenados, fiquem atentos, se revistam para vocês enfrentarem os ataques do maligno, os dardos inflamados, porque ele traz seta para atingir você, para acabar com o seu casamento, para acabar com a sua vida financeira, para acabar com a sua vida. Pode ser que tenha até hoje aqui neste lugar gente que estava pensando em atentar contra a sua vida. Hoje eu recebi uma ligação muito triste de um pastor desanimado. Eu estava cheio de coisas para fazer, mas eu atendi esse colega, falei, Deus, fortalece esse homem, cansado do ministério. E você vê como as coisas hoje foram tumultuadas, e nós precisamos entender que existem setas, existem dardos do diabo contra a sua vida, contra a sua casa, contra o seu patrimônio, e você tem que, conforme o texto bíblico diz, quanto ao mais, sede fortalecidos e na força do seu, vamos juntos, quanto ao mais, sede fortalecidos na força do Senhor e na força do seu poder. Sede fortalecidos no Senhor e na força do seu poder. Quanto ao mais, finalmente, então agora fique espertos. Segundo a palavra dele. Quanto ao mais, sejam fortalecidos, ou sede fortalecidos. Na minha tela aqui não aparece direito, tá? Eu estou apanhando por causa disso. Sede fortalecidos. Eu queria ver 3 coisas dessa expressão. Primeiro, verbo imperativo. Segundo, voz passiva. Terceiro, está no plural. Olha que interessante. Imperativo significa o que no português? Ordem. Então diga para a pessoa que fala, fique firme, seja forte. Diga para a pessoa, seja forte. Seja fortalecida, seja fortalecido. Então esta é a ideia, porque às vezes as pessoas gostam muito da passividade. Ah, ninguém pensa em mim, ninguém liga para mim. Cara, se eu não acordar 1, 2, 3, a semana passada eu saí, a Néia ficou sozinha em casa. Ela foi caminhar algum dia da semana? Responda, sim ou não? Não. Essa semana, segunda-feira, vamos acordar, menina, levantar, vamos andar. Tá, caminhou já 2 dias. Então, você precisa entender da importância do imperativo na sua vida. Não fique esperando os outros, isso é uma ordem. Então, ei, levanta, vamos. Sebo nas canelas. Corra, anda. A vida é difícil. A vida é dura para quem é? Onde que está isso? Provérbios 34:2, vocês sabiam? Provérbios 34:2, não tem não. Provérbios vai até 31, não tem esse versículo na Bíblia. Mas é interessante que aquelas pessoas que se não forem energizadas pelo Senhor, elas vão entregar os pontos. Então ele, sede fortalecidos. E aqui também outra coisa, o verbo imperativo está no plural. Todo mundo precisa disso, tem dia que a gente está mal. Qualquer pessoa, Moisés ficou mal, Davi ficou mal, Daniel ficou mal,
Paulo ficou mal, todos os personagens da Bíblia ficaram maus, Elias ficou mal, Elias entrou em depressão. E a gente precisa de gente, e a gente precisa também se subjugar. Então todos serem fortalecidos, todas as pessoas precisam de buscar esse fortalecimento. E é voz passiva, você vai ser fortalecido. Você sofre, o sujeito sofre a ação do verbo. É isso que esse texto está dizendo. A voz passiva é assim. Então, você, como sujeito, sofre o fortalecimento. O verbo, ele vai agir na sua vida. Quem é que vai me fortalecer? Tudo posso? Daquele que me fortalece. Quem te fortalece? Deus. Diga assim, Deus. Sabe, é tão gostoso escutar de manhã. Qual é o primeiro passarinho que canta na nossa cidade? Aqui, você já sabe como dizer qual é? Normalmente, qual é o primeiro passarinho? Bem te vi. Não sei o que ele quer dizer para você, mas ele acorda, bem te vi, olha você, bem te vi. Eu acho que é Deus dizendo para você, eu te vi. Eu te vi, eu te enxerguei. Tem uma canção que a música cristã, eu não lembro o nome dela agora, Tom Scarfe, ele canta como se Deus fosse olhando para você. Eu fiz as estrelas para você me olhar. Pai Presente, é uma música que a Neia tem curtido muito. Pai Presente, de Tom Scarfe, pode procurar lá no Spotify depois. Pai Presente, eu te vi. Então é isto, sede fortalecidos nele. Agora, aí entra a terceira coisa. Sede fortalecidos em quem? No Senhor. Sabe que é importante porque tem muita gente que tenta se fortalecer nos esteroides, nos esteroides, metabolizantes. Outros ficam com remédios para tentar alcançar vigor. Eu sei que alguns medicamentos são importantes, mas você tem que entender que a maior força sua não é o seu pai, não é a sua mãe. A maior força sua não são os seus sonhos, não são os seus projetos, não é o seu patrimônio. A maior força sua tem que ser o quê? Deus, exclusivamente Deus. Muitos se motivam por projetos, por sonhos, por viagens, por conquistas. Vou fazer a viagem dos sonhos. Cara, eu já estive em cada lugar bonito e lá dava uma angústia no meu coração profunda, porque Deus sempre me mostrou que o meu prazer não está no exterior, nas coisas de fora, nos bens, no patrimônio, no carro bom que você tem. O teu prazer tem que ser em Deus, exclusivamente. Por isso que ele usa uma expressão aqui: força do seu poder, fortalecido no Senhor. Esta palavra fortalecer, ela fala dessa renovação. Há um salmista que diz assim: bem-aventurado o homem cuja força está em ti. Repita comigo: bem-aventurado é aquele cuja força está no Senhor. Então você é feliz quando a sua força, o seu vigor está no Senhor. Tem tantas coisas para fazer, e o que eu sempre peço para o Senhor é força, vigor, vontade, coragem, gana. Na Bahia o meu pai usava uma expressão quando ia balançar, balangar. Em Minas é balangar a criança no balanço, e dizia, galeio. O que é galeio? Quando ia bater o enxadão na Eliseu, a pessoa pegava e o tenista, Djokovic, vai pegar a raquete, galeio. Crente tem que ter galeio, vontade, partir para cima, é isto. Seja bem-aventurado aquele que força está no Senhor. Por isso que Salomão já disse isso: confia no Senhor de todo o teu coração, Ele não falha. Pessoas já falharam com você, sim ou não? Sim. Deus já falhou com você? Não, nunca vai falhar. O tempo, você planeja uma coisa, umas férias legais e chove todo o tempo. O tempo falha com você, as pessoas falham com você, o sistema falha com você. Eu trabalhei numa empresa que às vezes a gente queria uma ascensão profissional, fazia o melhor, mas a gente percebia que tinha alguns, como a gente chama aquelas influências, pessoas chegadas do chefe, que iam na frente da gente, mas Deus sempre lutou por mim. Eu tinha um projeto de ser gerente de uma... Na instituição que eu estava, e eu sempre via algumas dificuldades nessas barreiras. Eu falei, o que importa é competência, e Deus olha, e no momento certo Deus vai honrar, porque Deus vai fazer isso com você. Então a sua confiança não tem que ser na influência, no político, nas pessoas, no Supremo Tribunal Federal, em todas essas pessoas, no presidente, no nosso governador. A sua confiança tem que ser em quem? Deus. Pronto.
Vamos lá comigo, quanto mais sede na força, sede fortalecidos no e na força do seu poder. Sabe que Ana, mãe de Samuel, ela fez uma oração assim: o meu coração se regozija no Senhor. E ela disse assim, uma mulher estéril que chorou muito para que Deus lhe desse um filho. E depois que ela recebeu essa promessa de gerar o Samuel, o profeta, ela disse: a minha força está exaltada no Senhor. Meu amigo, hoje o que Deus quer falar para o seu coração, você que está aí cabisbaixo, você que está arrebentado na sua vida, está sem vontade de viver, receba isso. A sua força está no Senhor, a sua força será exaltada em Deus. Receba isso para a sua vida. Você que está aí participando conosco, desanimado, não quer nem sair de casa, meu irmão, receba essa força do Senhor. E a última expressão: sede fortalecidos na força do seu poder. Os hebreus referiam-se ao Todo-Poderoso como El Shaddai, o Todo-Poderoso. E quer dizer que Ele pode todas as coisas, é o Senhor onipotente. No Novo Testamento também tem essa expressão Todo-Poderoso. A gente encontra lá em Apocalipse 16:7, ouvi do altar se dizendo: certamente, ó Senhor, Deus Todo-Poderoso, verdadeiros e justos são os teus juízos. Deus Todo-Poderoso em grego é Theos Pantokrator. Krator é força, poder. Então ele está dizendo assim que o nosso Deus, esse Pantokrator, que significa o Todo-Poderoso. Tudo Ele pode fazer na sua vida. Deus abre portas, queridos, várias coisas. Documentação emperrada. Se você estiver na presença dEle, Ele vai desemperrar esse teu documento que está emperrado. Se você está com algumas situações pendentes no seu passado, pessoas que estão vivendo hoje, mas com a história machucada lá para trás e não resolvida, Deus vai tratar isso. Ele é poderoso para te libertar do seu passado que te incrimina, e Ele pode apagar. Se você confessar os seus pecados, Ele vai tratar e lançar nas profundezas do mar, e nunca mais vai se lembrar. Ele é capaz, Ele é poderoso para te dar uma vida nova, para te dar alegria no seu coração, inspiração, vontade de viver, trabalhar, conquistar, dar uma coisa melhor para a sua casa, para a sua família. É isso que Ele quer te fazer, porque Ele te enviou. Quem? O Espírito Santo, que é o Dunamis, que é o poder. Atos 1:8 diz assim: mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo. É isso que Deus quer fazer com você. Só tem uma coisa: Ele está falando aqui para crentes em Jesus, porque quem é crente em Jesus tem essa força operando dentro dele. Quem não tem Jesus como seu Salvador e Senhor, não tem essa força. Então você precisa se render a Jesus. Jesus, eu não consigo viver sem o Senhor. Eu preciso, reconheço que sou frágil, pecador, miserável, não consigo fazer a tua vontade sozinho, por isso eu preciso da força operante do seu poder. Eu recebo Jesus como meu Salvador e Senhor. Quando você faz isso, quem vem morar em você? Quem? O Espírito Santo. E aí você fica energizado. Você sabe que a palavra entusiasmo, dentro do radical grego, o que é? Em, dentro. Theos, Deus. Entusiasmo é Deus dentro de você. O Espírito Santo dentro de você. Por isso que o povo que tem a Jesus é um povo que tem Deus dentro e Ele é fortalecido. Vamos lembrar? Efésios. Qual o texto que nós lemos hoje? Efésios. Vamos lá comigo. Qual o texto que nós lemos? Efésios. E o que diz lá? Quanto ao mais. E na força do seu poder. Bem forte. Quanto ao mais, sede fortalecidos no Senhor e na força do seu poder. Quero que você feche os seus olhos agora onde você está. Como você entrou aqui hoje? Veio meio na marra, cheio de inquietações, preocupações, desanimado. O que vai acontecer daqui para frente? Eu não sei. Mas eu sei que se eu tiver com esse Espírito Santo dentro de mim, Ele vai me fortalecer na força do seu poder. E Ele vai fortalecer você.
Quem precisa hoje desse toque energizador, dinamizador, fortalecedor do Senhor, eu quero que você se coloque em pé. E queremos orar para que Deus faça isso na sua vida, para que você seja revigorado. Os que esperam no Senhor renovarão as suas forças. Subirão com asas como águias, correrão e não se cansarão, caminharão e não se fatigarão. Pai, como nós temos sofrido, o teu povo tem sofrido. Tem gente aqui que talvez hoje precisa fazer um pacto com Jesus, e eu quero que esta pessoa que aqui está e ainda não tem o Espírito Santo dentro de si, ore comigo assim: Jesus, eu te recebo como meu Salvador, como meu Senhor. Sela a minha vida com o Espírito Santo. Pai, se essa pessoa orou assim, o Espírito Santo está aí. E eu quero orar para que esse Espírito Santo que está nesta pessoa que orou assim, e nessas pessoas que aqui estão dizendo: eu preciso de renovo, eu preciso de força, eu preciso de coragem, eu preciso de ânimo. Espírito Santo, sopra sobre este homem, sobre esta mulher. Sopra a alegria, sopra a energia que o Senhor tem. O Senhor quem criou o sol, o Senhor quem dá força propulsora ao mar nas suas corredeiras, nas suas marés. O Senhor que dá força aos rios, Senhor, nas suas correntezas. Fortalece esse homem. Tira esses pensamentos horríveis que ele tem pensado. Fortalece essa mulher, abatida e desanimada, que seja nesta hora encorajada pelo Senhor. Recebemos isso em nome de Jesus. Amém. Vamos cantar esta canção. Pode ser aquela que vocês tinham preparado, não grande ao Senhor, a outra. Eu quero que através dessa canção Deus libere para você uma porção dobrada. Quanto ao mais, e na seja assim.